aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim. Gente, estamos aqui com o nosso queridíssimo Selva. Vou falar logo sobrenome. Sobrenome não, é o nome de guerra, é Selva. Selva, fala um pouquinho de você. Gente, ele já foi do exército, já trabalhou não, fez trabalhos, né, na selva. Conta um pouquinho, vai, fala. Bom, boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Sérgio Barros, né? Vulgo Selva. Por que desse apelido? Em 2022, eu fui para a Amazônia para fazer um curso de sobrevivência na selva. E após o retorno desse curso, os colegas da faculdade aí não conseguiam gravar meu nome, começaram a me chamar de Selva. Então gravou, ficou Selva. Para os mais antigos, a maioria do pessoal aqui de São Caetano me conhece como Paulinho. Mas tá tudo certo. Paulinho, Paulo, Selva, tamo junto aí. Gente, essa foto, fala um pouquinho dessa foto. Isso foi... 2020, desculpa. Foi em 2000... Foi em 2003. Mas o que te remete quando você olha essa foto? Você já tinha saído do exército? Já, ou não? eu tinha acabado de sair do meu serviço militar obrigatório, né? Que todo jovem tem que cumprir. E trabalhei um tempo como operário numa metalúrgica, e foi aí que eu comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. E tempos depois entrei nesse serviço, que é o antigo Instinto 99 Emergência. Aqui foi uma primeira foto oficial minha, quando eu saí do quartel e vim trabalhar no APH. Gente, olha, ele estava comentando comigo que ele tinha pavor de sangue. E aí, fala? Quem me incentivou, na verdade, a fazer um curso na área de saúde foi uma tenente de enfermeira, ao qual a gente fez um vínculo aí, entre aspas, de amizade, né? E ela me incentivou a fazer esse curso na área de saúde, porque quando você é militar e você não é efetivado, falando a nível grosso, depois de 8 anos você é obrigado a sair. E eu não gostava da área de saúde. Eu falava para ela, inclusive ela falou: Barros, faz um curso que você não vai se arrepender, você vai voltar e vai me agradecer futuramente. Falei: tenente, não curto não, mas quem sabe um dia. Saí, dei baixa, né? Fui trabalhar na metalúrgica e falei: cara, não é isso que eu quero, não menosprezando os colegas dessa profissão, pelo amor de Deus. Mas não era isso que eu queria. E eu falei: quer saber uma coisa? Eu vou fazer um curso de enfermagem, vamos ver o que vai dar. Comecei a fazer o curso. Começou a época de estágio, eu vi umas ambulâncias brancas escrito Resgate 99. Eu falei: pô, mas Resgate? Só conhecia o Resgate do bombeiro, que é a UR, que é a unidade de resgate. E fui me informar como que eu faria para trabalhar nesse serviço. Aí o pessoal foi muito gente boa, falou assim: você tem que ser auxiliar de enfermagem, enfermeiro ou condutor, que é o motorista, com curso de primeiros socorros, que hoje é o APH. Eu falei: bacana. Concluí o auxiliar, estava desempregado, tinha acabado de sair da metalúrgica, então estava pagando o curso com dinheiro do seguro-desemprego, né? E voltei no quartel e falei com ela. Ela falou assim: que bacana, eu sabia que você ia fazer. E deu uma risada. Falou: vou fazer o seguinte, você vai estagiar aqui comigo e eu vou te arrumar o curso de resgate, que é um curso que é dado para os bombeiros, e antigamente alguns serviços poderiam fazer também. Fiz o curso, comecei a levar currículo em cima de currículo no antigo 99, até um dia que a chefia da época falou assim: cara, não aguento mais ver sua cara. Senta aí e faz uma prova. Se você passar, você já começa a estagiar amanhã. Eu falei: perfeito. Fiz a prova no mesmo dia, conversei com o enfermeiro, que era o RT, uma entrevista com ele. Fiz uma entrevista com uma psicóloga na época também. E entrei em 2003. Em 2009 eu saí, fui desligado, era contratado. Voltei via concurso público em 2010 como técnico já, onde em 2010 já se instalou o mesmo SAMU. E estou aí até hoje. Já passei por alguns SAMUs do ABC, exceto Santo André. Trabalhei meu primeiro SAMU oficial foi Itapevi em 2007, ao qual fiquei 1 ano, que era contrato. E estou aí numa pegada nessa caminhada já faz alguns aninhos aí. Lembrando, gente, que na área da saúde existe um déficit de homens, né? Na área masculina existe um déficit. É mais mulher do que homens. Tanto é que na área da enfermagem, quando eu estava fazendo o curso, a professora falava: olha, homem já sai daqui empregado, porque tem poucos. Justamente porque você usa muito peso. Faz-se o uso de muito peso. Então, você tem até fala, você que pode falar se isso é real ou não. Assim, Márcia, o serviço da enfermagem em si é um serviço, além de técnico, é um serviço braçal. Sim. E o pré-hospitalar, que é o serviço de rua, ele é mais braçal ainda. Por quê? Porque as equipes sempre vão estar num ambiente hostil. O que é um ambiente hostil? É rua, é viela,
é escadaria, é sobrado. Então, a gente nunca vai se deparar com uma cena tranquila, raramente se depara. Aham. Então, além disso, dependendo da situação, no caso, uma vítima de trauma, de queda, dependendo do local, você vai ter que descer com essa vítima pelas escadas do prédio, pelas escadarias da Sim, viela, pelo elevador aham. em pé. Então, é um serviço meio que braçal. Mas Sim. não que as mulheres não possam fazer. Não mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer assim que existe mesmo um déficit em que sentido? Existem mais mulheres fazendo cursos de Do, enfermagem do que homens. Automaticamente você tem mais mulheres trabalhando do que homens. Então, quando aparece. Não é quando aparece, estou me expressando errado. Quando tem, você vê lá o trabalho, o homem, quando você tem a figura masculina, tipo 1 para 5, né? Então é muito requisitado. Vamos dizer assim, enfermeiro não fica desempregado, né? assim, Márcia, tanto no curso técnico quanto na faculdade, que eu também sou acadêmico, o número de homens em ambos os cursos ele é muito menor que o de mulheres. Isso é fato. Exato. Mas nos últimos anos, quando eu fui fazer alguns processos, meio que está mesclado para processo seletivo para trabalhar na área, tanto intra quanto pré. Então está meio que mesclado. Aham. Muita gente tem sonho de trabalhar no SAMU, né? Tem uma visão bacana, isso é legal. Mas tem em mente que é um serviço muito braçal. Um serviço técnico, mas Sim, muito braçal. sim. Então, assim, não que mulher não possa se envolver. Pelo contrário, eu já trabalhei em Não, vários pelo SAMUs, contrário, né? onde a minha parceira, inclusive, em um dos SAMUs que eu trabalhei, a minha condutora, que é a motorista a nível grosso, falando, era uma mulher. Cara, a gente era se dava super bem. Acho que foi uma das Aham. melhores parceiras que eu tive. A gente trabalhava numa cidade, entre as periferia, que é uma cidade grande, e ela, na linguagem nossa militar, ela não carregou não, viu? Não, olha, gente, deixando bem claro, eu não tô falando que a mulher, ela não é capaz. Tanto é que eu fiz estágio e na nossa classe nós éramos, eu acho que em 28 e nós só tínhamos ou era 3 ou era 4 enfermeiros homens. E aí as professoras comentavam que como tem pouco em comparação com o feminino. E como é um serviço braçal, entre aspas, você usa a força, então quando você tinha lá no processo seletivo um feminino e o masculino realmente ele é muito requisitado, né? Justamente pela escassez, Sim. né? Eu falo até infelizmente, mas eu levo isso também em conta, atribuo essa falta, primeiro porque não é questão do sangue, mas eu acho que a questão é Vocação. vocação, não diria vocação, eu falaria mesmo salário. Eu sempre pego nesse ponto do salário, Você falou uma mas grande verdade, Márcia. Hein? Não vou entrar no demérito de municípios, mas assim, alguns municípios pagam mais, outros menos. Infelizmente, a nível de Brasil, você vai comparar cidades aí próximas, que o salário está aqui embaixo, outro está lá em cima, para a pessoa fazer a mesma aham, função. Você fala, pô, mas por que X município paga tanto e Y município paga tanto? Vamos entrar em outros deméritos que seria sim, gestões, que eu não vou sim, entrar nisso sim, aí. sim, não compete, Mas, não é o é assunto assim, agora. já pegando esse gancho, eu trabalho aqui, como falei atualmente, aqui eu sou servidor público, gosto daqui, estou me graduando em enfermeiro, não sei se ficarei aqui por N Aham. questões, mas gosto. Não é um salário, vou falar que é baixo, mas também não está no topo, mas eu consigo sobreviver tranquilo. Certo. Aham. Bom, você tem aqui, nós temos uns mascotes aqui que você trouxe. Falar sobre cada um desses daí. Essa aqui é a boneca Juju, é de uma amiga minha também, samuzeira, gente boa, Heloísa, que ela me Aham. emprestou. Que Aham. é a figura do profissional de enfermagem do APH, né? Nos representa tanto os homens quanto as mulheres. Tá representado Sim. aí Aham. essa figura aí, um profissional aí centrado, dedicado e abnegado aí contra a profissão. Coração, que também é nosso, né? Tudo que a gente procura fazer, a gente faz com amor. Procura colocar o coração, pelo menos vou falar por mim, não respondo por todos. Eu sempre, quando vou atender uma vítima, um paciente, eu sempre procuro pensar que poderia ser alguém da minha família e que esse paciente é o Certo. amor de alguém e eu quero que esse paciente volte para casa bem, perante o meu atendimento e continuamente depois da UPA também, ou hospital que ele for. Então eu sempre faço tudo com amor, com coração. Eu pelo menos penso assim. Eu tenho essa Certo. cara de bravo, mas é só coração, viu? É só cara, que é coração puro.
Aqui é um desenho de uma ambulância, né? Que é o que a gente tripula, no meu caso, como eu sou técnico, é o suporte básico. Observando que as equipes elas são diferenciadas em suporte básico, ambulância, onde tripula um técnico e um condutor, que é o motorista. Suporte avançado, que é a UTI móvel para os leigos, que vai um médico, um enfermeiro e um condutor. Em algumas cidades temos as motolâncias. Na região norte do país temos as ambulâncias, temos também os helicópteros. Então, Samuel é bem explanado Gente, aí. a pessoa, ela pede um serviço, a pessoa se desloca até o local e o que recebe é uma crítica. É muito triste isso, né? Assim, Márcia, as críticas sempre vão existir, né? O que a gente não pode se deixar abater. Você fica meio chateado no momento, seria hipocrisia falar que não, mas a vida que segue. Muitas vezes, o que a gente tenta entender, às vezes que a pessoa já está abalada pelo próprio problema de saúde dela, então a gente tenta entender. Lógico que não justifica ela desrespeitar, né, nos tratar inferiormente, mas eu procuro tentar entender o lado dela e tentar não levar isso pro pessoal. Porque senão eu não estaria aqui há tantos anos. Certo. Eu sempre falo que eu não sou limitado ao município, eu sou o Brasil. Eu sempre honro do meu lado esquerdo a bandeira do Brasil. Certo. É nossa pátria, gente. O pessoal fala do Brasil. E eu sempre gosto de falar o seguinte: você tá. Me dói eu ver assim pessoas de outros países aqui que estão aqui há dezenas e dezenas de anos falando mal do meu país. Eu fico assim, mas eu fico, por que não vai embora pro país dele e vem encher o saco aqui? Aliás, fez a vida aqui, fez família aqui e vem falar na nossa cara mal do nosso país. Eu fico assim fico indignada mesmo. Fico Márcia, muito brava. problemas todos os países vão ter, né? O Brasil não vai ser diferente. Eu costumo falar que eu não entro no demérito de política. Eu não discuto nem A nem B, ponto. Falando como pessoa e como profissional, problemas todos os países vão ter. Mas também temos muitas qualidades. É um país rico em muitas coisas, uma população acolhedora, né? Uma grande parte. Sim, nós somos acolhedores, né? Mas eu acho que a pessoa, antes de criticar, ela deveria ir embora pro país dela, né? Isso chama-se dignidade. Não tô bem aqui. Vou embora, vou pro meu país lá e pronto. Foi até bacana você tocar nesse ponto, porque há muitos anos, inclusive acho que algumas empresas que fazem transporte de valores, tem uma bandeira do Brasil e embaixo está escrito Brasil, ame-o ou deixe-o. Cara, essa frase eu acho ela muito show. Não, é verdade. Por mais que tenha problemas, eu amo o meu país, eu não pretendo sair daqui. Pelo menos por enquanto não pretendo. Eu amo meu país. Eu ainda quero conhecer ele meio que um todo, em missões, ou pessoalmente, ou pessoal, mas eu ainda quero conhecer. Aliás, aqui tem a questão aí política, bandidagem e tal, mas assim, era para o nosso país ser o país mais lindo do mundo, que aliás gente, aquele é mal explorado. Mas enfim, voltando para Samu, fala para mim algo que você viveu assim, que marcou muito você. Márcia, então eu tenho várias histórias, são 21 anos aí atuando, então eu tenho muita história. Tem. Eu vou citar duas. A primeira que foi o início, quando eu comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, eu namorava uma moça, por si só, muito bonita. Né, na época eu estava desempregado, né? Numa conversa nossa, antes da gente dela terminar comigo, ela falou que eu não queria ser ninguém. Porque naquela época eu estava desempregado, uma situação meio complicada. E aquilo, ao mesmo tempo que me deixou chateado momentaneamente, aquilo foi um impulso para mim. Fato é que jamais ia querer isso, né? Mas anos depois eu a socorri num acidente de trânsito. E quando ela me viu, ela começou a chorar e falou: Paulinho, me perdoa. Eu falei: moça, boa tarde. Eu falei: não conheço quem é Paulinho, meu nome é Paulo Sérgio. Eu estou aqui para te atender. Me fale só onde dói e eu vou te avaliar por inteiro para procurar outras lesões aí. Hoje eu vou te ajudar, tá bom? Pronto, atendi, deixei ela no hospital e segui minha vida. É aquela coisa, né? Que eu tenho a dizer que sempre tem dois caminhos. Você poderia ter levado pelo lado negativo essa crítica, ou, enfim, ter levado isso como uma profecia para tua vida. Não sou ninguém, nunca vou ser ninguém. E nós somos senhores do nosso destino. E você falou: não, eu vou ser, né? Lá no teu inconsciente ficou registrado, porque, gente, tudo que acontece fica registrado no nosso inconsciente. E você levou isso pelo lado positivo. Não, eu sou o dono do meu destino, né? E tá aí. E a vida colocou vocês dois depois lá na frente, né?
Acho que Não foi você que pediu, não, acho que... nem queria acho isso, que a eu nem pessoa lembrava. nem lembrava mais e... Mas assim, é o que a gente, é o que eu costumo falar, né? Você não vai sair desse mundo sem pagar sua conta. Então, se você deve para Sim. alguém, você vai pagar. Isso, né? Então, que pessoas vão entender. E assim, críticas, né, desapontamentos, nós temos isso diuturnamente. No nosso serviço a gente encontra pessoas e Exatamente. pessoas. Então, assim, quando alguém me critica ou alguém fala alguma coisa que momentaneamente me deixa mal, eu paro e penso, falo, cara, eu sou mais que essa pessoa. Então eu levo isso como um impulso. Eu sou testado todos os Exatamente. dias, seja no serviço, seja na faculdade. Tem pessoas que me adoram, outras pessoas que nunca nem conversaram comigo e me odeiam, mas nunca sentaram para conversar comigo. Tem pessoas que me odeiam porque outras pessoas falaram mal de mim por uma situação X. Mas assim, isso só me faz elevar. Simples. Exato. Você sabe que nessa conversa aí, você comentando, e desse caso que você passou, é, o que a gente tem para passar para um pessoal que é tão Pequeno. as pessoas são tão sensíveis que eu olho assim e falo, meu, não é possível. É pessoas que querem deixar de viver porque o outro falou que não gosta mais, que quer terminar. Outras que caem em depressão porque o fulano falou que ela era feia, porque falou que a roupa era feia. Gente, a vida é É muito mais mais do que que isso. isso, é muito mais do que isso. Lá no estágio, nós pegamos eu fiquei assim muito chocada. Foi aqui no Heliópolis, no estágio que nós fizemos, uma menina linda, 16 anos, estava com 18 anos, e ela tinha tentado suicídio porque o namorado tinha terminado. Né? E foi aquela luta, né? A pessoa chega, todo mundo querendo salvar ali, aquela adrenalina de todo mundo, e aí depois de ela recuperada, passado o perigo, ela ficou num leito e nesse leito tinha mais 3 pessoas lutando pela vida, né? Aí depois aquela moça ali veio o namorado que tinha terminado dela ali do lado dela e tal. Enfim, e aí você fala, gente, você tentou tirar a vida, mas você poderia ter tirado. E você não estaria aqui para viver, porque a vida ela é única, né? Então, é assim, uma população muito sensibilizada e nós somos tentados, é o que você falou, todo instante, todo momento, a gente tendo que fazer escolhas, ou o lado direito, ou o lado esquerdo, qual profissão seguir, qual não, se eu fico triste, se eu fico alegre, depende de mim também, se eu quero ser triste ou alegre, Sim. né? Depende de mim se eu quero me contaminar com o teu mau humor ou não. Porque são pessoas que são mal-humoradas e parece que elas têm prazer de te irritar. Elas Já exalam querem, esse elas ficam essa aura irritadas. negativa todo dia. Exato. Então, é assim, e você tem que escolher e falar, meu, você quer ser mal-humorado? Fica no teu cantinho, deixa eu ser bem, deixa eu ser eu. E creiam, né? Vale a pena você ser você. Você não depende do outro para ser feliz. Eu acho que se todo mundo entendesse que ela não depende do Do outro outro para para ser ser feliz. feliz, eu acho que as pessoas seriam mais felizes, Sim. né? Assim, como ser humano, lógico, né? Tem dias que a gente não tá tão bem, né? O que é Que é normal. normal, mas nada que vai me tirar do eixo, né? Quando eu penso em Exato. cair, eu falo, não, tem pessoas que me admiram, eu tenho amigas como a Heloísa, que me incentivam lá, tem pessoas que se inspiram em mim. Cara, isso é gratificante, saber que você tá sendo uma inspiração para alguém, alguém tá olhando para você e fala, pô, Paulo, Selva, tô me inspirando em você. Cara, isso é muito gratificante. Não tem dinheiro Então que eu não deixo pague, a tristeza né? me abater. Quando vai pegar, Uhum. eu lembro dessas pessoas que é o que me interessam. Ponto. Você sabe que no estágio, lá no Heliópolis, ali que estávamos fazendo estágio, e quando nós chegávamos, gente, a alegria das pessoas ali, né? Nossa, você está aqui por quê? Lembrando, gente, que o estagiário é diferente de quem trabalha ali. Por quê? É, porque nós estamos fazendo estágio, então a responsabilidade é menos, a gente tem que fazer relatório, não, é tudo diferente. Então, quando nós pegávamos um paciente, éramos em 4, 5 para cuidar daquele paciente, o que não é uma realidade lá de quem trabalha no dia a dia. Por quê? Porque é impossível, é simplesmente impossível.
Mas, assim, aquela alegria, aquele amor que eles tinham para conosco, né? E aí eu falo assim, meu, se você tá mal, se você tá pensando em tirar a sua vida, para pensar um pouquinho, pensa no que você pode fazer de bem para um outro. Porque igual vocês trabalham com dor, né? Vocês trabalham com dor emocional e dor física também, Sim, porque vocês fazem esforços todos os dias. É um serviço braçal, braçal. né? E vocês estão ali salvando vidas e tirando dor das outras pessoas. E isso traz ânimo, meu. Vou lá, alguém depende de mim. Então, faça algo que você possa ajudar alguém, que você vai melhorar a sua dor. Com certeza. Pegando esse gancho seu, Márcio, pra não ficar te cortando muito, geralmente quando eu chego para atender alguma situação, eu sou um pouco mais sério, o pessoal fica meio assim. Quando eu começo a atender, que eu começo a conversar, o pessoal vira para mim e fala assim, cara, você tem uma cara de bravo, achei que você ia me bater, mas agora eu vejo que você é um cara muito gente boa, engraçado, já teve situações da pessoa estar com dor, lógico, a gente vai tratar, a gente vai medicar, a gente vai fazer a nossa parte com o profissional de saúde, mas na nossa conversa, essa terapia não medicamentosa, você faz a pessoa sair de uma situação e chegar no hospital melhor, falar, cara, muito obrigado, eu ganhei meu dia porque você me atendeu. Cara, isso é muito gratificante. Porque, na verdade, você passa também o que está dentro de Sim, você passa para as pessoas, né? Eu gostaria que você desse um recado para quem está te assistindo, para quem sonha, porque tem pessoas que sonham em entrar no SAMU, porque, quer seja porque pelo uniforme que acha eu sou lindo, suspeito para falar. quer seja porque acha legal, porque existe uma cumplicidade, né? Sim. Muito grande ali. Dá um recado para essas pessoas, o que elas têm que fazer. Enfim, passe o seu recado, Bom, vamos pessoal. lá. Para quem pensa em atuar no serviço pré-hospitalar, no caso do SAMU, primeiramente por vocação, né? Tem que gostar. Não adianta achar que vai ficar rico pelo salário, porque não vai ficar. Acha que vai chegar final de ano, vai curtir com os amigos. Esquece final de ano, carnaval, Natal, é as épocas que você mais trabalha. Porém, quando você salva alguém em uma situação crítica, é muito gratificante. Então, primeiramente, tem amor, vocação. Cara, vem fazer parte do nosso time, que você vai ser muito bem-vindo. E se capacita, né? Seja você técnico, enfermeiro, se capacite, né? Faça uma pós, no caso técnico, faça alguns cursos extracurriculares como PHTLS, BLS, tem vários cursos aí para você se Uhum. capacitar. Vem trabalhar com a gente, não venha com medo porque você vai estagiar primeiro, vai passar por um treinamento também com o pessoal do NEP, que é o pessoal da educação permanente das bases do SAMU. E, cara, eu sou suspeito, né? Estou há 21 anos na área, é muito gratificante. Uhum. Já salvei muitas pessoas que hoje viraram amigos meus. Cara, é muito show. E é isso, gente. Aqui está o Selva, Selva. tamo aí. Aí, Selva, muito Eu que obrigada. agradeço. E aqui está aberto. Eu gostaria que você voltasse novamente para ensinar o pessoal a fazer um Será um atendimento prazer. aí. É só me convidar. Exatamente. Então, ele vai voltar aqui, tá bom, gente? Assim como a Elô também vai voltar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Márcio, eu que agradeço. Márcio e equipe.